1h48, atenção, colocou aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre essa informação exclusiva. Informação exclusiva detonada pela Band News Goiânia aqui na abertura do Debate das Feras, uma informação que deve ser confirmada. A situação é a seguinte, se nada de excepcional acontecer daqui até o final do ano, a informação que a gente trouxe, ela será oficializada. Que informação é essa? Até troca o GC aí, minha queridíssima Giovana, a gente coloca aí na tela para mim, por favor. A questão é assim, ó, informação exclusiva. Band News antecipa a chapa do Vila Nova para 2026. Era um tema que da parte ofensiva, mas apareceu essa informação da eleição e a gente dá prioridade para debater, até porque o Vila Nova, para mim, dificilmente será rebaixado com 43 pontos. O Vila, num pontuário daqui até a 38ª rodada, ele já está mantido na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi um dos motivos pelos quais eu dei a notícia agora. Porque eu já morri, Tim, você me conhece há muito tempo, o Nivaldo também, o Jean, eu já morri com notícia na mão. Notícia na mão. Mas pro bem do nosso futebol, às vezes eu evito. Não é o momento, dou uma segurada, né? Porque eu penso, acima de tudo, muito mais importante do que furo de notícia, furo de reportagem pra mim, é o bem do nosso futebol. Então eu só dei essa notícia porque eu tenho aqui a leitura de que o Vila Nova não será rebaixado e o Vila, mesmo com essa pontuação, já tem uma situação praticamente resolvida. Coloca pra mim de novo a cartela, os dados com essa informação exclusiva, com o nome da nova composição da diretoria do Vila Nova, lembrando que essa é a chapa do grupo do Hugo. Existem outras pessoas lá no Vila Nova que podem se articular, acho que não vão, mas podem, tem direito de articulação para lançar uma chapa para concorrer com essa. Por enquanto só essa. Por enquanto, nem é oficial. Acho que não terá. Não é oficial ainda, mas existe já uma conversa, pessoas já foram avisadas e a notícia chegou até mim, né, quando eu estava vindo aqui para a rádio. O presidente será o Fábio Brasil, candidato a presidente executivo. Fábio Brasil, que é filho do ex-presidente Carlos Alberto Barros, era vice-presidente do Hugo nessa gestão atual. Os vices seriam Hugo Jorge Bravo, que é uma notícia que eu já antecipei na semana passada. O Hugo me falou que não tinha interesse no Conselho Deliberativo, mas que seria talvez um vice-presidente para ajudar, para permanecer ali, né, digamos que na diretoria do Vila. O Vinícius Cirqueira permanece, deve ser o diretor financeiro do Vila mais uma vez. E a outra novidade, o Décio Caetano. O Décio Caetano, que atualmente é presidente do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho seria o Leandro Bittar, atual vice-presidente do Hugo, braço direito do Hugo, e que era cotado para ser o candidato a presidente executivo, teve essa mudança também, e o vice do Conselho seria Cizenando Ferro, que já foi presidente executivo e do próprio Conselho do Vila Nova. Então essa seria a chapa praticamente montada. Maestro Tim, o que você me fala dessa chapa e, principalmente, o que você me fala da permanência, provável permanência de Hugo Jorge Bravo como vice-presidente do Vila Nova para 2026? Chapa interessante? Falando da chapa aí, todos os nomes são de vilanovenses apaixonados, né? Todos aí conheço muito bem, convivi, trabalhei com alguns, outros a gente convive aí, conhece muito bem, né? Então teve essa, eu imaginava vindo para presidente do executivo o Leandro Bittar, né? Por ele já estar mais diretamente ali com o Hugo Jorge Bravo, mas o Leandro, por essa informação que você trouxe, vem para o Conselho, e é também importante, né? É importante ter um presidente do Conselho da grandeza do Leandro Bittar. Eu vejo que está muito bem o Leandro para essa função, juntamente com o ex-presidente Cizenando Ferro, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Trabalhei com o Cizenando e conheço de toda a seriedade do Cizenando, então está muito bem servido o Conselho, assim como a questão executiva do clube. Fábio Brasil é uma pessoa que vive dentro do Vila Nova há alguns anos, né? Há muito tempo, desde quando o seu pai, o senhor Carlos Alberto Barros, foi presidente. O Fabinho sempre esteve ali dentro, sempre foi participativo aí juntamente com o Hugo Jorge Bravo. Desde que o Hugo assumiu também, o Fábio sempre ficou ali dentro ajudando o Hugo nessa parte interna, a questão financeira também. O Fabinho já foi ali vice-presidente financeiro do clube. O Vinícius Cirqueira permanece, é um cara que também faz um trabalho interessante dentro do Vila Nova, assim como o Décio Caetano. Então eu vejo que a chapa é muito boa. O que eu sinto falta aí, Thiago, para mim, eu esperava o Romário Policarpo. Eu não sei se o Romário é questão política, né, por ele tá aí, é presidente da Câmara Municipal de Goiânia nesse momento, tem todas as pretensões políticas. O Romário, a gente sabe que ele é muito participativo dentro do Vila Nova também. Nessa possível chapa, ele não teria nenhuma função dele determinada, direta, né? Mas a gente sabe que por ser vilanovense, ele deve estar junto ali, porque sempre esteve junto. Em relação ao Hugo Jorge Bravo, é importante. Para mim, o Hugo não pode sair do Vila. Por tudo que ele fez nos últimos anos como presidente executivo, a gente sabe que o Hugo conseguiu
unificaram o Vila Nova, né? Trouxe uma qualidade muito grande. Era praticamente impossível, quase né? impossível. Enquanto os 28 anos que eu fiquei dentro do Vila, eu nunca vi o Vila tão pacificado como agora na gestão do Jorge Bravo. Então a permanência do Hugo ela é fundamental e ele pode ficar diretamente ligado ao futebol, né? Pode ser um vice-presidente do futebol, imagino até que deve ser isso que vai acontecer nessa chapa aí. Então vejo os nomes interessantes aí, a chapa aí tá muito bem servida, todos vilanovenses apaixonados. 1h53 agora, debate das Ceras até as 3 da tarde, pedindo o teu like, hein, gente? Vai deixando o teu like no canal do YouTube, participe. Debate das Ceras, oferecimento Eurodiesel, liga agora, 3576-3646. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. 3265-3333. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 62982360008. Semana espetacular, primeira mão off-road da Avenida 85. Caminhonetes e SUVs a partir de R$89 mil com desconto de R$17 mil abaixo do valor da tabela FIP. Venha para a primeira mão, acesse e conheça primeiramãosaga.com.br e Hiperboreira. As redes sociais do Hiperboreira estão repletas de conteúdo relevante. Dicas para o dia a dia, receitas com passo a passo, informações importantes e grandes ofertas todo dia para você economizar ainda mais. Siga @Hiperboreira e aproveite. Nivaldo Carvalho, o que você me fala dessa composição? E com novidades, né, comandante? Todo mundo esperava aqui o Leandro Bittar como presidente executivo. Não será. Repito, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do planejado. Eu tenho informação que esse é o grupo fechado. Esse é o grupo fechado. O Fábio Brasil, candidato a presidente executivo, ex-filho não, gente. Filho. Ex-vice-presidente, né, do Vila Nova, participou do COF. Tem uma história construída, né, no Vila Nova. São mais de 15 anos de diretoria do Vila, de conselho do Vila. Filho do ex-presidente Carlos Alberto Barros, que foi um presidente gigantesco, é um cara ativo até hoje no dia a dia político do Vila. O Décio Caetano sairia da presidência do conselho para ser um vice-presidente do Fábio Brasil. Hugo Jorge Bravo sendo vice-presidente do Vila Nova, que já era uma situação que eu já adiantava aqui desde a semana passada. E o Cirqueira, que faz um trabalho muito bom à frente do financeiro do Vila Nova, sendo mantido nesse cargo. E o Bittar sairia de presidente executivo para presidente do conselho. Não, é porque da candidatura, né? Todo mundo contava que ele seria candidato a presidente executivo, né? E tendo ali o respaldo do Cizenando Ferro, nome histórico do Vila, como vice-presidente. É uma chapa qualificada, com nomes grandes, fortes, para manter o Vila Nova, né, nesse caminho de crescimento, nesse caminho de boas coisas no futebol brasileiro, comandante? Olha, eu não estou aqui para analisar as figuras, certo? Então eu quero que cada um deles entenda isso. Não estou aqui analisando o Fábio Barros, não estou analisando ninguém como figuras, como homens, como pessoas. Estou analisando cargo, certo? Eu acho que o Fábio Brasil como presidente e o Hugo na vice, só não vai... O Fábio vai ser só de direito o presidente. De fato, quem vai ser o presidente é o Hugo. Para mim está muito claro isso aí. Quem vai ser o presidente de fato vai ser o Hugo Jorge. Não vai ser o Fábio. Até porque o Hugo adquiriu muita experiência nesse período aí como presidente do Vila Nova. Ele já criou alguma casca, tal, tem algumas coisas que ele precisa avançar, né, principalmente na questão da ousadia, botar o Vila numa Série A, mas o objeto da análise aqui não é esse, nesse momento, é a questão da chapa. Qual foi o critério que foi adotado para a montagem dessa chapa? Eu acho, aí eu posso colocar o meu pensamento de uma forma mais enfática, um absurdo o Romário Policarpo não fazer parte dessa chapa. Eu acho um absurdo. Eu não vou perguntar ao Romário por que ele não está, porque talvez ele pediu para não estar. Porque eu passei mensagem 2 vezes para o Romário Policarpo, ele não me respondeu, então eu não escrevo mais para quem ignora minhas mensagens. Então pode ser quem for, pode ser até o Papa, que eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. Mas talvez foi ele que pediu para não fazer parte da chapa, certo? Mas se ele não teve essa decisão, não tomou essa decisão, eu acho um absurdo deixar o Romário de fora. Porque o Romário, ele é um vilanovense que ele deixou muito evidente isso. E olha que ele ajudou muito a gestão do Hugo.
de uma forma mais ampla. Ele ajudou demais o futebol goiano em muitas questões. E ajudou o Goiás, ajudou o Atlético, ajudou até o Goiânia. Com o prestígio que ele tem como político. É um cara que é um benfeitor do nosso futebol, certo? E ele ficar fora da chapa do Vila Nova, a não ser que ele tenha pedido para ficar. Eu tenho que colocar essa ressalva. Eu não vou passar a mensagem para ele, ele não vai me responder, então vai ser só mais uma raiva que eu vou passar. Então, eu acho numa condição de normalidade, é um absurdo o Romário Policarpo não fazer parte dessa chapa do Vila Nova. Um absurdo. Não sei qual foi o critério que foi adotado para a montagem dessa chapa aí, certo? Não estou aqui, são pessoas valiosas, tudo, mas eu não vejo assim o Fábio Barros, por exemplo, com um perfil de presidir o Vila. Então, por isso que eu acho que quem vai continuar dando as cartas no Vila Nova, não assinando, evidentemente, como presidente, é o Hugo Jorge. 1h59 da tarde agora, 1h59 em Goiânia, debate das feras bombando nas ondas do seu rádio, oferecimento das maiores marcas goianas. Amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, da saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engilabor você encontra exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engilabor, 36090447. Acesse engilabor.net.br. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. 2 da tarde agora, debate das feras, oferecimento das maiores marcas. Alô, meu ouvinte, amiga Doutor Baterias, é a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. 6231428070. Isbafer Ferramentas. Começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta aí, gente. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$149,90. Black Friday de verdade é na Isbafer Ferramentas. 393-3939. Ferramenta barata é na Isbafer Ferramentas. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. Ligue agora, 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chão Nativo. Ô, Jean Lopes, coloca o G na tela do canal do YouTube também. É claro que é uma mudança. Hoje o Nivaldo até comentou uma situação aqui que eu concordo com ele, que é a questão do peso de você ter ali na sua diretoria alguém do tamanho do Hugo Jorge Bravo, que é um presidente espetacular, um presidente que mudou o Vila de patamar. Pagou conta, deu credibilidade pro Vila, conquistou o campeonato goiano, chegou em outras finais importantes, quase subiu o time em 2023, né? Mudou a história do Vila. Eu não gostaria de ter ali na minha diretoria um cara desse porte, até por uma questão de cobrança, de pressão. Queria ele do meu lado, mas não sei se como vice-presidente, porque a comparação vai ser gigantesca, né? Mas enfim, o que você me fala desse provável grupo, essa provável chapa, que pode ser a chapa, né, candidata aí do lado do Hugo para as eleições do Vila Nova em 2026? São bons nomes? Hein, Jean? São nomes históricos, né? Alguns deles já de muitos anos no Vila Nova, ex-presidente, inclusive. E eu acho interessante a presença do Hugo na chapa, porque o Hugo não pode ser presidente pelo estatuto. Então, não contar com o Hugo, hoje talvez o vilanovense que mais conhece o clube, os meandros, as necessidades, acho interessante a presença dele lá e espero que ele seja ativo, né? Não seja uma rainha da Inglaterra. Agora, Thiago, muito mais importante que nomes, tem que ser a mentalidade no novo presidente do Vila Nova, seja ele quem for. O Hugo pegou o Vila Nova em 2019, eu me recordo muito bem, eu estava nas férias do esporte, o Vila Nova foi rebaixado para a Série C, sem dinheiro nenhum, sem elenco, uma terra arrasada, o Vila Nova acabado naquela situação, final de 2019. O Hugo pegou a presidência, em praticamente 5 anos, ele transformou o clube. Ele transformou o Oba, ele transformou o CT, ele fez o Vila ser muito mais competitivo dentro de campo, ele fez um trabalho formidável. Mas agora, neste ano 2025, o que eu percebo é que o Vila chegou na tampa, né? Nesse momento, né? Na situação atual do Vila Nova, ele chegou no seu limite. O que o Hugo pôde fazer nas condições atuais, ele fez e fez muito bem feito. Ele simplesmente, como você bem disse, colocou o Vila no outro patamar.
O novo presidente tem que entrar agora, não com a mentalidade de continuar o trabalho do Hugo no mesmo patamar. Ele tem que entrar com a mentalidade que o Hugo entrou em 2019, ou seja, fazer o Vila Nova subir 2 degraus na prateleira. Não adianta a mesmice. Ele tem que entrar com o pensamento de montar um elenco com outro tipo de jogador, com outro tipo de treinador, né? Conseguir arrecadar mais dinheiro, né? Usar a criatividade. Então é isso, Thiago. Muito mais importante que o nome, é a mentalidade deste nome é que importa. Entrar para continuar no mesmo patamar que o Hugo fez e fez muito bem feito, não há, né? Tem que colocar o Vila Nova acima do que ele é em 2025. 2h03 da tarde agora, 2h03 em Goiânia. Você tá ligado aqui no debate das feras da Band News. Oferecimento Casarão Goiano. Tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. Experimente. BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango só se for da Super Frango. Toledo Esportes, eleve seu jogo. E Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Agora, esse negócio assim, não é nenhuma crítica ou, digamos que, esteja afrontando aqui a opinião do Jean Lopes. Não, é porque ele citou isso e algo que muita gente pensa, que é a questão da mentalidade. Cara, ter mentalidade com muito dinheiro é muito fácil. A Leila tem uma mentalidade gigantesca, porque o Palmeiras é bilionário. Mentalidade grande com dinheiro, até o Marcos Braz teve quando teve no time do Flamengo, lá quando passou pelo Flamengo. Você sabe por quê? O dinheiro, meu amigo, ele aumenta a tua mentalidade, ele aumenta tudo. Ele maximiza tudo que você tem de positivo na sua cabeça. Agora, não adianta o próximo presidente do Vila Nova ter uma mentalidade maior, entre aspas, e ter o dinheiro do Hugo. Ou vocês, de fato, aqui mesmo na mesa, acreditam que o Hugo não queria ter, digamos que, um time melhor nessa temporada do que ele teve? Em 2023, em 2024, a questão é financeira. O Vila é um time que fatura... Não, eu entendi, eu tô levando para uma outra seara aqui, dessa parte de mentalidade. Porque a mentalidade, a do Hugo é gigantesca. Eu tenho certeza disso. A questão é financeira. O Vila é um time que hoje, ele fatura o quê? Ele fatura 30 milhões na temporada. Eu imagino que o desafio do presidente executivo e nessa chapa... É aumentar esse faturamento. O Brasil é de buscar essa situação, de melhorar a questão financeira do clube. Trazer outros recursos pro Vila. Até penso igual o que o Nivaldo colocou, porque eu imagino que o Hugo vai ser esse vice-presidente do futebol. Ele vai tomar conta ali do futebol juntamente com o Alarcon, essa questão de contratação, de estar no dia a dia do futebol, e o Fábio Brasil, como presidente executivo, correr atrás dessas outras situações de administração do clube. O Vila hoje tem um OBA, tem um centro de treinamento, tem um custo alto, e buscar recursos para aumentar essa questão financeira, para que o Vila consiga ter um salto de qualidade em relação a ter um elenco mais forte, um elenco mais competitivo. Então, o Fábio, ele tá nessa função, né, para ser presidente executivo, para buscar mais rendimentos para o Vila Nova. Automaticamente ele vai passar essa situação para o Hugo, em condições do Hugo fazer um time mais forte. Eu imagino que essa dupla vai ser mais ou menos isso. O Hugo tomando conta dessa questão do futebol e o Fábio buscando essa questão administrativa, de recursos, de aumentar a capacidade financeira do clube para a temporada de 26. Para mim, nesse formato aí, Nivaldo, não sei se você teve essa, digamos que, impressão também, tá tudo bem dividido. O Cirqueira já é o comandante financeiro do Vila, é o cara que cuida de pagamento, que cuida de pagamento de dívida, ele é o cara dessa parte do dinheiro e tem feito um trabalho muito bom. Acho que o Hugo ficaria com o futebol, isso pra mim tá claro também, né? Ou pelo menos teria, digamos que, uma força maior pra área do futebol. E o Décio seria aquele vice-presidente ali para ajudar, para compor. Para ajudar o Fabinho, ajudar o Fábio Brasil no executivo. Os dois têm um baita relacionamento. Justamente. Os dois têm um grande relacionamento. Eles são do mesmo grupo do Vila Nova há mais de 20 anos. Não, o Décio é um cara assim, que ele tem conversa com um grupo que era de oposição e é do grupo do Barros, do Cizenando, do Riso. Ele é um cara politicamente muito forte no Vila Nova, né? Muito forte. Então, assim, nessa composição para você, Nivaldo, de fato, o Hugo continuaria à frente do futebol do Vila Nova? É a tendência? Claro que sim, aí. O Hugo vai mandar no Vila. O Hugo, na verdade, ele tá preparando para ser... O Hugo é muito jovem ainda, mas ele tá preparando para ser o venerável camarada lá no Vila Nova. Ele tá preparando para ser o Adson Batista lá no Atlético. O Hugo, ele entendeu que no futebol, no time de futebol, tem que ter alguém que manda. O Vila, por muito tempo, ele foi um
um time largado, né? Ninguém mandava e todo mundo ao mesmo tempo dava palpite. Agora a coisa está mais ou menos direcionada. Você está vendo que provavelmente foi ele que montou essa chapa aí. É bem provável que essa chapa tenha sido montada por ele. Então ele mostra a força política dele lá dentro e ninguém vai montar uma chapa de oposição, até porque vai perder tempo, né? Então ele vai continuar mandando lá no Vila Nova, porque o menino, o Fábio Barros, ele não tem experiência. Uma coisa, gente, é você viver ali naquele ambiente, certo? Ele vive lá no Vila Nova, eu já ouvi várias vezes. É um rapaz sensacional. Por isso que eu falei, eu não estou julgando pessoa, não estou analisando figuras, estou analisando cargo. O Fábio Barros é um menino maravilhoso, filho de um homem fantástico, o Carlos Alberto Barros, mas ele não tem a vivência. Ele nunca teve a caneta, né? Não tem vivência de futebol. Futebol é trem pesado, bicho. Futebol não é moleza, não. O jogo é duro. Para administrar, o jogo é pesado. Você tem que trabalhar bastidor, você tem que saber isso, você tem que ter articulação política. Você vê o Fábio Barros com ele, agitado, que trem. Você vê o Fábio Barros xingando um juiz, um árbitro? Não, nunca vi. Ele é um cara muito tranquilo. É um perfil dele. É um menino assim ele é como é que é Sorbonne? É aquele trem, aquela faculdade lá da França, que não dou conta nem de falar o nome. Então é um bicho danadinho, pele finíssima. Não é para isso, não. O jogo é bruto no futebol. Então, eu penso que o Hugo é que vai continuar mandando no Vila Nova. Ele só não terá a caneta, né? Porque alguém, estatutariamente, legalmente falando, precisa ter a caneta. E o Hugo não pode mais ter essa caneta. 2h10 da tarde, estou abraçando o Gabriel Ivel, obrigado pela audiência. O Remista 14 também está participando. Alô, Marco Antônio Gabriel. Em 2012, Goiás e Remo, em suas piores fases, um na B e outro na Série D, a média do Goiás foi 14 mil, a do Remo 10 mil. O Carlos Lima também está ligado, Caio Oliveira. Alô, JBS Futebol também tá ligado, falando aqui do Carlos Alberto Barros, Paulo Gomes também tá ligado com a gente. A Leila Brasil já tinha presidido quantas equipes no país? Ô Paulo, dá o Palmeiras pro Hugo Jorge Bravo também, aí a gente conversa. A Leila, ela é extremamente eficiente, acho que ela é uma das mulheres mais brilhantes da história do futebol mundial. Acho a Leila assim... Cara, a Leila é acima da média. Nós estamos falando... Só que ela pegou um esquema ali, digamos, ela pegou a engrenagem, Nivaldo, do Paulo Nobre, que tava azeitadinha. Eu acho tava azeitadinha. Eu acho o seguinte, eu agradeço aí o menino que participou, acho que... Paulo Gomes. Essa interação, ela é interessante, mas me desculpa, Paulo, não tem menor cabimento isso. O Thiago, eu não entrei no assunto, eles acabaram de falar assim, o Fábio e o Décio, e o outro lá é o... Vinícius Cirqueira. Não, é o outro. É o Décio e teve outro. Eles vão ter que correr atrás de patrocínio. Vocês imaginam a Leila Pereira correndo atrás de patrocínio? Não, só a Leila, ela pega todo ano lá 1 bilhão, hein? Pois é, ué. Então, imagina o Hugo com 1 bilhão na mão. Esse tipo de comparação não cabe, meu amigo. Não tem jeito um negócio desse. Nós estamos falando aqui de time pobre, que tem que correr, você tem que correr atrás, tem que fazer continha para ver se fecha o ano sem déficit. Ô Jean, você pediu a palavra, falei meu filho, em nome das maiores marcas goianas, debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. E Cestas Berivita, 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasberivita.com.br ou chame pelo WhatsApp 629-9552-8979. Cestas Benevita. Fala, Jean, pra gente matar o tema aqui. 2h02. Porque eu percebo que você achou que o meu comentário fosse crítico ao Hugo, e pelo contrário, eu... Não achei não. Eu não achei não. O Hugo... Sim. Só que eu acho que ele já tirou toda a água que ele podia tirar dessa pedra, ele já tirou. E aí, dentro do meu comentário, eu falei o seguinte, o novo presidente, seja quem for, precisa alcançar novas formas de arrecadação, buscar recursos. Estava dentro do meu comentário. Porque da situação que está, o Vila Nova vai continuar na mesmice. Seja com o Hugo presidente, seja com quem quer que entre, porque não tem mais da onde tirar. E eu vou aproveitar meu comentário para fazer uma crítica, sim, ao trabalho do Hugo nesse período todo. Ele que foi um presidente espetacular. Ele não deu ênfase à categoria de base. Né? E não é só ele não, futebol goiano, as categorias de base
dos clubes goianos estão meio relegados a segundo plano. É uma das formas de arrecadar dinheiro. É um craque que revela aí, que acha, né, um jogador diferente, vende por 15, 20 milhões, 25 milhões. Então, assim, eu acho que o trabalho do Hugo foi maravilhoso, só que agora o Vila Nova, a partir de 26, precisa pensar em subir de patamar, não pode ficar mais, a torcida não pode mais ficar sofrendo toda a Série B terminar no meio da tabela como o Vila Nova vem terminando. Sim. Então é isso, Thiago.